dia, boa tarde, boa noite. E o pessoal tá gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, do dia 23/6. E essa aula é de projeto de vida. E quando começar a aula, eu volto com vocês. Boa tarde a todas e a todos em casa. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu vou começar essa aula me apresentando, já que é a nossa primeira aula, né? E hoje nós entramos no segundo bimestre. Meu nome é Luanda e durante as aulas do primeiro bimestre, vocês estavam tendo aula com as professoras Roberta e Isis. Então hoje a gente vai continuar os assuntos. Eu irei retomar algumas aulas, alguns tópicos que vocês trabalharam no decorrer do primeiro bimestre e nós avançaremos em questão do assunto. Em relação ao chat, eu vou pedir que vocês participem, até porque a participação de vocês pelo chat nos momentos propícios aqui é muito importante, só que eu vou reforçar o fato de vocês participarem com responsabilidade, porque nós temos liberdade de expressão, né? Isso é um direito garantido, mas é importante também que a participação através do chat seja com responsabilidade, porque embora eu possa falar tudo, eu tenho essa liberdade, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu digo. Aqui ao meu lado eu tenho a professora também de projetos de vida, a professora Sara. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Boa tarde, Luanda. Boa tarde a todos. Hoje eu vou ser a porta-voz de vocês. Estarei aqui mediando, falando a respeito das suas impressões. Tudo aquilo que vocês colocarem aqui, compartilharem com a gente, eu vou colocar para a Luanda. Se a gente não conseguir ler tudo, que é muito difícil ler todos, a gente vai ver depois. Então, se vocês tiverem dúvida, uma dica que eu vou dar para vocês agora, que é importante como é a nossa primeira aula, né? Eu sei que vocês já estavam tendo aula antes, mas é a nossa primeira aula juntas, né? Aqui com vocês. Nós vamos dar uma dica que é a seguinte: quando você tiver que fazer uma pergunta, você coloca a hashtag pergunta, porque na hora que a gente for rever, a gente vai conseguir olhar a sua pergunta, se ficou alguma dúvida a respeito do assunto, e na outra aula a gente vai retomar, a gente vai ver os principais pontos para que nada fique para trás, ok? Muito obrigada e vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Então sejam bem-vindos ao segundo bimestre em projeto de vida. Vocês já perceberam que é uma matéria, que é um componente curricular um pouquinho diferente dos outros componentes curriculares, até porque é uma matéria, um componente que nos faz refletir sobre a nossa vida. E quando a gente fala sobre a nossa vida, envolve sonhos, projetos, objetivos, lembranças, memórias, né? O fato da gente querer se projetar, se lançar no futuro, querer desenhar ou delinear a nossa própria história, a nossa própria vida. O tema da aula de hoje é árvore genealógica, né? O que é uma árvore genealógica? Se a gente for explicar o que é genealogia, né? Gênesis é início, começo. Logia vem de logos, que é uma palavra grega que significa conhecimento, estudo. Então nós iremos fazer um estudo ou uma análise sobre a nossa origem, sobre o começo da nossa vida, né, o início de tudo. E árvore porque tem a ver com aquela ideia de raiz, de tronco, de ramos. Só que antes de nós adentrarmos no tema da aula de hoje, que é a árvore genealógica, nós iremos fazer uma retomada do primeiro bimestre. Eu vou pedir que vocês separem os materiais necessários para essa aula, que é um caderno e uma folha, o lápis ou caneta. Se você tem o caderno do aluno, você pode acompanhar a aula pela página 68 e uma folha de papel sulfite. Então, como eu estava falando, nós iremos revisar alguns tópicos, alguns temas que vocês aprofundaram no decorrer do primeiro bimestre. Posteriormente nós iremos entrar no tema da árvore genealógica. O que vocês viram no decorrer do primeiro bimestre? Vocês falaram sobre o eu, né, sobre a nossa identidade,
sobre aquilo que nós somos, ou quem eu sou, e o meu propósito de vida, né? O meu objetivo de vida ou o meu projeto de vida. Ah, professora, eu ainda não sei qual é o meu propósito, qual é o meu projeto. Não tem problema, até porque isso é algo que a gente constrói no tempo. Leva tempo, e vocês podem inclusive mudar esse propósito, mudar esse projeto no decorrer do tempo. O importante é que vocês pensem sobre ele. O importante é que vocês visualizem lá no horizonte, lá na frente, e as formas de você chegar a ter esse propósito, ou esse projeto, ou propósitos, ou projetos. Até porque muitas vezes a gente tem mais de um projeto na vida. Eu costumo dizer que são projetos de vida. Um outro tópico que vocês trabalharam também foi o autoconhecimento. Para a gente se autoconhecer, leva tempo. Não funciona da forma, agora eu vou reservar 2 minutinhos do meu dia para me conhecer, né, ou 5 minutinhos. Na verdade, todo esse processo de autoconhecimento se dá no decorrer da vida, porque nós estamos mudando o tempo inteiro. Né? E se a gente observar o verbo ser no português, diferente do verbo ser no inglês ou no francês, ele tem uma ramificação que a gente fala ser e estar. Então, na verdade, durante a vida, já que é esse fluxo contínuo, né, essa transição, a gente... Então, eu não posso me definir, eu sou uma pessoa triste. Eu posso falar, eu estou triste. Da mesma forma, eu sou feliz. Na verdade, eu estou feliz, porque tudo é passageiro. Da mesma forma que as coisas boas passam, as coisas ruins também. E essa construção, esse autorretrato se dá no tempo, já que o tempo impede que tudo seja dado de uma só vez. Então, o tempo é elaboração. E quando eu quero me conhecer, envolve não só a minha parte objetiva ou as minhas qualidades, mas também as minhas fragilidades. Né? Então é um processo, o autoconhecimento é um processo. O outro tópico que vocês viram se refere aos pontos fortes e às fragilidades. Né? Pontos fortes a gente pode traduzir por qualidades, e fragilidades aquilo que eu quero melhorar, que eu quero aprimorar também no decorrer do tempo. Vocês viram também gestão dos meus projetos. Por que é tão importante eu gerir os meus projetos? O que é gerir? É fazer um planejamento. Por que é tão importante esse planejamento? Porque quando eu coloco no papel e visualizo aquilo que eu quero, é muito mais fácil eu não me perder no processo. Então, por exemplo, eu posso conhecer uma outra cidade ou um outro país sem um GPS? Posso. Quais são as chances de eu me perder? Muitas, né? Sem um mapa. Vamos pensar nem no mapa ao invés do GPS. Muitas. Nesse processo de eu me perder para chegar ao lugar ou conhecer o lugar, eu posso me cansar. E ao me cansar, eu vou desistir. Então, provavelmente eu não conheceria o lugar ao qual eu gostaria de chegar, ficaria cansada e me perderia. E provavelmente eu ficaria frustrada, porque eu tinha um objetivo. Conhecer o lugar ou chegar ao lugar. No meio do processo eu me perdi. É a mesma coisa a vida. Então, se eu tenho um projeto, eu preciso colocá-lo no papel. Muitas vezes a gente faz isso bem intuitivamente. Eu tenho a imagem do que eu quero na minha cabeça. Só que o mais importante do que essa intuição, essa imagem que a gente tem na nossa cabeça, é a gente sentar e pensar como é que eu posso colocar aquilo que está no mundo das ideias, no mundo da abstração, no real, no concreto. Por isso que é importante o planejamento. Então eu consigo visualizar as fases, eu consigo estabelecer metas, e se a meta é muito longa, é importante eu quebrar essas metas. Ah, como assim, professora? Vamos supor que eu queira emagrecer 10 quilos. Então a minha meta é emagrecer 10 quilos. Ou a minha meta é terminar de ler o livro de literatura que a professora de português me pediu. Só que eu não gosto muito de ler. Ao invés de eu estabelecer uma meta, olha, eu vou ler o livro em uma semana, ou eu vou perder 10 quilos em uma semana, eu posso pensar assim, e se eu perder 1 quilo em um mês? E se eu perder mais outro quilo que está sobrando no outro mês? Da mesma forma o livro. Então eu leio 10 folhas do livro num dia, depois eu aumento para 15, 20, e eu chego ao meu objetivo final. Qual era o objetivo? Terminar de ler o livro. Né? No caso, o exemplo que eu dei
perder 10 quilos ou 1 quilo. Então, assim, se a meta é muito grande ou está muito longe, né? Quando a gente estabelece prazo, a gente percebe que as chances da gente desistir da meta são bem mais fáceis. A gente quebra essa meta, né? E dá um passo de cada vez. Prosseguindo, então, o que vocês viram no decorrer do primeiro bimestre é a formação integral do aluno. Formação integral, que a gente fala, é aquela formação intelectual e emocional. Durante muito tempo a gente priorizou, a gente quem? A escola, o sistema escolar. Priorizou aquela educação formal, científica, filosófica, artística, né, que envolve a parte da criação, mas era sempre o olhar para a parte racional do ser humano, né? Até porque se tem algo que nos diferencia dos outros animais, é a racionalidade, é a inteligência. E é através da inteligência que a gente pode refletir sobre si mesmo. Só que há uma outra instância, um outro campo que também nos preenche, que também nos compõe, que é a nossa parte emocional, que são os nossos sentimentos, os nossos afetos, né? O que é afeto? É tudo aquilo que me afeta, seja de um modo positivo ou de um modo negativo. Então a gente começou a perceber que o aluno tinha toda essa parte intelectual, que é extremamente importante, né, para a vida, inclusive, mas que faltava essa parte emocional. Como é que o aluno pode reagir a um outro colega, a um professor, ou mesmo lá fora na sociedade, de modo que não seja agressivo? Como é que ele pode aprender a lidar com os próprios afetos? Como é que ele pode aprender a controlar esse modo de reagir quando ele é afetado positivamente ou negativamente pelas coisas e pelas pessoas que estão ao redor dele? Um outro ponto que vocês viram também é a importância do projeto de vida no ensino fundamental e em minha vida. Né? Se vocês prestarem atenção, desde o 6º ano a gente fala em projeto de vida. Né? Ou seja, desde o ensino fundamental 2, desde o início, a gente vem trabalhando com vocês os sonhos, os desejos, os afetos, a convivência com pessoas diferentes, né, que pensam, que têm opiniões e crenças diferentes, para chegar lá no 3º ano do ensino médio, vocês já terem uma projeção do que vocês farão ou do que vocês querem depois da educação, depois do ensino básico. Né, se vocês de fato irão emendar o ensino superior, se farão um curso técnico, se pretendem focar no trabalho. Então todo esse planejamento começa no 6º ano e termina no 3º ano, ou melhor, na 3ª série do ensino médio. Um outro tópico que vocês viram também é pensar no que eu gosto de aprender na escola e fora da escola, e como isso me ajuda a elaborar o meu projeto de vida. Então, assim, se eu na escola gosto de história, geografia, literatura, o que isso pode me ajudar no meu projeto de vida? Né? Como é que eu posso elaborar o meu projeto de vida com esses componentes curriculares que eu gosto? E como é que eu posso também passar a gostar de outras áreas do conhecimento? Que aí é quando a gente entra naquela questão da curiosidade. A gente se atrai por aquilo que a gente gosta. E normalmente a gente repudia aquilo que nós não gostamos. O projeto de vida vem justamente para tentar aproximar daquilo, né? Tentar aproximá-los daquilo que normalmente, sem conhecer, a gente recusa, a gente rejeita. Seja uma pessoa, um colega de classe, ou seja mesmo as coisas, uma matéria, um componente curricular. Prosseguindo aqui na tela, então o tema da nossa aula é árvore genealógica, e eu vou pedir que agora vocês participem através do chat. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês respondam. Eu já dei algumas dicas aqui no começo da aula, o que você sabe sobre a árvore genealógica. Nós retomamos daqui 3 minutinhos.
Luanda, eles estão participando bastante e eu vou compartilhar com você o que eles falaram aqui, alguns representantes. Então, estamos aqui. O Bruno, ele disse que a árvore genealógica é o histórico da família. O Francisco diz que é uma árvore que fala sobre os nossos antepassados. A Evelyn fala que é uma árvore que mostra todos os seus descendentes. A Ana Beatriz, árvore da família, né? Aí a Marcela, ela diz que é uma maneira de mostrar como chegou até nós com os nossos antepassados, como chegou até aqui. Então, vários deles estão comentando e são mais ou menos essas as respostas. As respostas estão corretas. Vocês provavelmente já fizeram uma árvore genealógica nas aulas de ciências, né? Então, quando a gente naquela árvore genealógica comum, e por que eu estou falando comum? Porque hoje nós faremos uma árvore genealógica um pouquinho diferente. Vem aquela ideia do pai, da mãe, né? Aí vem os filhos, no caso, se eu fizer a minha árvore, vem eu, os meus avós. Depois eu vou mostrar a minha árvore genealógica e vou explicando ponto por ponto. Embora o tema da aula se chame árvore genealógica, a pretensão, o objetivo da nossa aula é mostrar que nós temos outras formas de preencher uma árvore genealógica e não necessariamente com familiares, mas aguenta só um pouquinho que vai chegar nesse ponto ainda. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a definição da árvore genealógica, vou ler para vocês. A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família, ou seja, é um histórico que levanta as conexões estabelecidas entre as pessoas. Eu vou deixar essa tela durante uns 3 minutos para que vocês possam anotar no caderno, para ter registrado. Então, nós já voltamos.
vocês agora a minha árvore genealógica. Eu não tenho muita habilidade em desenhar, mas dá pra ver que é uma árvore. Ali no tronco sou eu. Eu tenho irmãs, mas eu não coloquei. Eu tenho 2 irmãs, eu sou a irmã mais velha, mas eu não coloquei na minha árvore. E eu foquei no meu pai e na minha mãe. Quando eu elaborei essa aula, quando eu pensei em desenhar essa árvore, me vieram lembranças, principalmente da minha avó. Até porque, deixa eu explicar que talvez fique mais claro. A minha mãe foi adotada por uma família, né, cujos pais, que não eram biológicos dela, se tornaram os meus avós. Então, o pai e a mãe biológicos da minha mãe, eu não conheci. E nem a minha mãe, né? A minha mãe só teve contato com a minha avó biológica, não a minha avó de criação. Falo agora criação porque se remete à minha mãe. E o único contato que eu tive com essa avó biológica é através de um retrato. Então, a imagem que eu tenho dela é desse retrato. O meu avô, que seria o biológico, eu não faço a menor ideia quem seja, muito menos a minha mãe. Os pais que criaram a minha mãe, que são os meus avós de criação entre aspas, porque para mim sempre foram os meus avós, eles já faleceram. Então, quando eu pensei neles, me vieram lembranças principalmente da infância. Voltando para o meu pai. O pai do meu pai também eu não tive muito contato, até porque ele morreu, eu tinha 5 anos. O único contato que eu tive também com ele foi através de uma foto, até porque antigamente não era tão comum a gente tirar dezenas, centenas de fotos como é hoje, né? E é uma foto 3x4, é a única imagem que eu tenho dele, até porque quando ele faleceu eu tinha entre 4 e 5 anos e essas lembranças acabaram se perdendo no decorrer do tempo. Ninguém preencheu esse lugar, até porque a minha avó, mãe do meu pai, não voltou a casar novamente. Então a minha avó supriu, que é com quem eu tive muito mais contato do que os pais, né, da minha mãe, que moravam bem longe. Essa minha avó, que faleceu ano passado, ela acabou suprindo, preenchendo um espaço dos meus outros avós. Só para vocês entenderem o que é a questão da árvore genealógica. Muitas vezes nos faz pensar da onde nós viemos, né? Da nossa história, qual é a origem da nossa história. E às vezes a gente fica sem respostas, né? Alguns galhos, alguns ramos ficam sem folhas, eu diria assim, porque a única imagem que eu tenho dessas pessoas com as quais eu não convivi, embora elas estejam no meu DNA, é pela fotografia. Prosseguindo aqui na tela, eu vou pedir que vocês em casa uma árvore genealógica. Só que lembra que eu falei no início da aula que era uma árvore genealógica um pouquinho diferente? Eu vou falar por que é diferente, tá lá. Ó. Faça sua árvore genealógica. Lembre-se de que nela você deve colocar as pessoas com as quais convive. Até porque muitas vezes são essas pessoas com as quais a gente convive no dia a dia que acabam preenchendo espaços dos nossos familiares de sangue, né? Como eu disse, eu morava longe dos meus avós, no caso os pais de criação da minha mãe, mas eu tive contato com outras pessoas, né, as quais eu escolhi, porque família normalmente a gente não escolhe, normalmente não, a gente não escolhe, amigos a gente escolhe. Então pensa agora naquelas pessoas importantes que a gente muitas vezes chama de família, para fazer a árvore genealógica de vocês. Eu vou dar um tempo para vocês anotarem, né, desenharem aí no caderno e a gente já retoma.
de vocês? Colocaram os amigos, os vizinhos, aquelas pessoas que, embora não seja da nossa família no sentido consanguíneo, a gente considera família? Eu vou pedir agora para a professora Sara mostrar a árvore genealógica dela, porque ela também fez. Professora Sara, por favor. Aqui. E é importante vocês notarem que vai ser diferente mesmo, né? Não existe um padrão, né? Aquele padrão do pai, mãe. Hoje em dia nós temos várias configurações diferentes de família. E essa configuração não como eu posso dizer, essa nova configuração não tem uma configuração melhor do que a outra, né? O que vai estipular o vínculo, né? A família em si é o seu vínculo, é o seu grau de comprometimento um com o outro. Então é muito importante que vocês pensem nisso na aula de hoje, ok? Então vamos prosseguir. Próxima tela. É uma reflexão que vai envolver a questão do ensino médio. Então tem algumas perguntinhas. Todos os jovens brasileiros com idade para cursar o ensino médio estão matriculados na escola? Quem são as pessoas do seu convívio, familiares, amigos, vizinhos, que concluíram o ensino médio? E qual é o impacto do ensino médio na carreira profissional das pessoas? Vocês têm 3 minutos para responder, né, participar no chat. Nós já retomamos. Conseguiram responder? Essa reflexão é um dos temas que nós trabalharemos na próxima aula.
Mas só respondendo sucintamente as perguntas, a gente sabe que, infelizmente, há uma grande defasagem, uma grande evasão escolar no ensino médio. Infelizmente, ainda o percentual de pessoas que não podem cursar o ensino médio no Brasil ainda é grande. Se eu fosse olhar aquela minha árvore genealógica e fosse falar quem cursou o ensino médio, de todas aquelas pessoas, eu vou até colocar aqui na tela para vocês conseguirem visualizar. Ops. Apenas eu concluí. A minha mãe não terminou o ensino fundamental, o meu pai não terminou o ensino médio, não concluiu. A minha avó, com a qual eu tive mais contato, era semi-analfabeta. E os meus avós de criação também não frequentaram a escola. Então a gente percebe essa diferença, né, das oportunidades que nós temos hoje de concluir o ensino médio, embora a gente ainda tenha muita coisa a percorrer. E qual que é o impacto do ensino médio na nossa carreira? Hoje a gente sabe que concluir o ensino médio é o primeiro passo para que essa carreira profissional seja bem sucedida, para que a gente tenha êxito, né? Porque, né, professora Sara, eu vou até pedir para você falar rapidamente da sua árvore genealógica, as pessoas que concluíram o ensino médio, para que os alunos em casa tenham consciência disso, né, e possam. Só para fechar a sua árvore genealógica. Tá, então olha aqui. Então vocês vão ver que as pessoas que estão em amarelo são as pessoas que fizeram só até o Fundamental 1. Ou seja, né, a antiga quarta série era bem difícil antigamente, né? As pessoas que estão em verde são as pessoas que chegaram até a universidade. E as que estão em azul são as pessoas que terminaram o ensino médio. Então, prosseguindo a nossa aula e já caminhando para o encerramento, eu vou deixar para vocês pensarem no decorrer da semana a atividade 2. Então, vocês vão registrar na árvore genealógica a trajetória de estudo de cada pessoa que vocês colocaram, de cada pessoa representada. Então, tem algumas perguntas. Quais pessoas representadas nessa árvore concluíram o ensino médio? Vocês podem fazer como a professora Sara fez, né, colorir com uma cor diferente. Até que série eles cursaram, né? Então, por exemplo, se o seu amigo ou alguém que você considera da família concluiu até o primeiro ano do ensino médio, vocês vão anotar lá. Concluiu o segundo ano do ensino médio, não terminou o ensino médio, tente pintar cada um de uma cor. E como os cursos, os estudos influenciaram a vida dessas pessoas em relação ao trabalho e à profissão. Eu vou encerrando a nossa aula, então, já agradecendo, pedindo que vocês compartilhem essa árvore genealógica com o professor de projeto de vida de vocês, até porque eu sei que eles têm acompanhado. Agradeço enormemente a presença da professora Sara, vou passar a palavra para ela concluir a aula e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e se cuidem. Agradeço, Luanda, pela oportunidade, por ter te acompanhado. Vou mostrar mais uma vez, ok? Para vocês tomarem como base. Então, coloquem aí, então, na sua árvore. A minha eu coloquei amarelo, para quem terminou só o fundamental. Eu coloquei verde, para quem chegou até a universidade, e azul, para quem terminou o ensino médio. Lembrando que esse é o assunto da nossa próxima aula, né? Nós vamos falar a respeito do ensino médio na aula da semana que vem. Então, já é uma preparação. Então, como eu disse, se você teve dúvidas, você pode colocar no chat para a gente ler e depois trazer uma resposta para vocês. Então, agradeço a todos, agradeço a atenção e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada.